Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Que bom estarmos juntos nessa manhã e teremos o prazer de dialogarmos um pouco na escola dominical. E eu já vou convidando você a exercer esse papel missionário, convidando seus amigos e amigas a estar conosco, para que Deus traga algo novo para a sua vida e que juntos saiamos daqui fortalecidos para a glória do nome dele. Nesta manhã, o texto que estaremos estudando é a lição número 1, Jesus, autor da nossa fé, da revista Legados de Fé do Novo Testamento. E eu sou o pastor Carlos, para aqueles que não me conhecem, e estaremos caminhando por um período juntos dentro do texto bíblico narrado no livro de João, o seu primeiro capítulo, dos versículos de 1 a 14. Vamos ler o texto. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu queria, nesse momento, orar com você que vai caminhar conosco nessa manhã, para que o Espírito da revelação alcance sua vida nessa hora. Pai, em nome de Jesus, confiamos a Ti toda a nossa existência. Somos gratos pelo Teu zelo, somos gratos pelo Teu cuidado, somos gratos pela Tua demonstração de amor, somos gratos pela revelação de Cristo Jesus, o Teu Filho, que veio a nós trazer a salvação. Bendito seja o Teu nome. Agora caminhe conosco. Que o Senhor continue se revelando em cada mente e coração e nos transformando para louvor e glória de Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Queridos, o objetivo nesta manhã é apresentar Jesus humano e seus desafios para o cumprimento da missão, e a importância desta compreensão acerca de Jesus para a nossa fé. Por isso nós vamos caminhar então olhando alguns tópicos que se julga relevante, né? E o primeiro deles, ao falar em legados de fé, Jesus certamente é o primeiro e mais significativo nome que nos vem à mente. E ele é a expressão exata de Deus. Hebreus, no seu capítulo 1, no versículo 3, o sumo sacerdote que se compadece de nós, porque experimentou a vida humana em todas as dimensões, inclusive
nas tentações, mas sem pecado. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas nos apresentam um importante diálogo entre Jesus e seus discípulos, no qual o mestre lhe pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Depois de relatarem o que as outras pessoas diziam, Jesus indagou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Muitos anos depois, nos deparamos com a mesma pergunta com a qual os discípulos foram confrontados, e as Escrituras nos ajudam na resposta: quem é Jesus? Segundo ponto, embora a pergunta acima seja direta e objetiva, a resposta apresenta no Novo Testamento não é tão direta. Isto porque a palavra de Deus nos apresenta uma grande quantidade de títulos para Jesus: Filho de Deus, Filho do Homem, Salvador, Senhor, Cordeiro de Deus, Mestre, Messias, Profeta, Rei de Israel e entre outros. William Barclay afirma que o motivo pelo qual o Novo Testamento não define Jesus em uma única palavra ou frase é que seus autores não estão escrevendo teologia, eles estão transmitindo experiência. E aí, queridos, esse ponto ele diverge na nossa mente e coração, porque nós queremos sempre olhar Jesus numa perspectiva humana, mas sem distanciá-lo da sua essência de Deus. E aí nós temos as dificuldades da compreensão. Mas João, ele fala que a única particularidade distinta em relação aos demais evangelhos apresenta Jesus Cristo como um enfoque diferenciado. Jesus é revelado nos evangelhos de João como o Deus que se esvaziou da sua divindade e assumiu a forma humana, vindo habitar entre nós. O outro aspecto desse fundamento, João também destaca Jesus como a palavra de Deus. O verbo logos, o divino, que existe desde o princípio de tudo, que sempre esteve com Deus e que é Deus. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas buscam destacar as atividades de Jesus na Galileia, João, que também narra os feitos poderosos do Senhor, aprofunda a reflexão acerca de Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Verbo encarnado que veio revelar o grande amor do Pai. E esse texto, querido, ele nos surpreende quando nós somos convidados a olhar a figura de Jesus como a expressão maior do amor do Pai. Não veio entre nós como Deus, mas como Filho, como ser humano que representa a paixão maior de Deus pela humanidade. E essa encarnação do Filho de Deus é o grande mistério do Evangelho de João. Ainda hoje pode ser difícil para algumas pessoas pensarem em um Deus que deixa o céu, esvazia da sua glória, assume a limitação humana, mas a mesma dificuldade já existia nos tempos da igreja primitiva. E no primeiro século, havia pessoas que, mesmo sendo cristãs, não conseguiam confessar que Jesus veio em carne e que tivesse sido humano como nós. E o outro aspecto do fundamento é que viam uma contradição nesta afirmação, entendendo que conceber um Deus que se faz carne seria o mesmo que rebaixá-lo
a humilhações humanas. Para ajudar nessa compreensão, João apresenta Jesus como o Deus que existe desde sempre e que se tornou humano para revelar à humanidade a glória de Deus e trazer redenção a toda pessoa que crê, apresentando Jesus como a vida, não qualquer vida, mas a vida plena. Por isso, nós queremos convidar você para um aprofundamento sobre essas questões que nós destacamos assim. A palavra que ilumina a vida é a luz que brilhou entre nós, cheio de graça e de verdade. E é essa palavra que nós vamos trabalhar para que continue iluminando o teu coração. Conhecer Jesus como Verbo de Deus encarnado nos ajuda a compreender a grandeza do seu amor por nós. E aí nós veremos algumas coisas interessantes. Primeiro, a encarnação de Jesus o aproxima da humanidade, ao mesmo tempo em que aproxima a humanidade de Deus. Então aí nós vamos perceber que a ação de Deus na pessoa do Cristo foi para trazer o homem para próximo de Deus, colocando Deus próximo dos homens na figura do Cristo encarnado. E quando nós assumimos a humanidade, Jesus prova a morte para todas as pessoas e nos oferece a sua própria vida. Sua carne e sangue nos abriu um novo e vivo caminho que nos conduz a uma vida de relacionamento pleno com Deus. Hebreus destaca isso no seu capítulo 10, nos versículos 19 e 20. Essa fé nos ajuda a perceber que não merecemos tão grandioso amor que nos levou o Filho de Deus a esvaziar-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo fala isso aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos de 6 a 8. E eu quero fazer uma referência à narrativa do apóstolo Paulo, quando ele apresenta Jesus de uma forma humana, esvaziando-se, deixando a forma de Deus e assumindo a forma de homem e se tornando servo com uma missão para servir, para trabalhar e transitar entre nós e revelar o amor de Deus através da sua existência. De fato, não merecemos, mas sua graça nos alcançou. E isso é predominante. Nós somos imerecidos diante de tamanho amor, mas a graça, através desse mesmo amor, nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Jesus é o grande sumo sacerdote, que ao assumir a fraqueza humana, ele experimentou a glorificação divina. O outro aspecto, número 2, olhando para o Jesus humano, entendendo como ele venceu, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Os evangelhos relatam os vários momentos em que Jesus foi confrontado, humilhado, rejeitado por ser quem era,
e diante dos desprezos e ameaças, nunca desistiu de cumprir sua missão, chegando ao ápice, que foi a crucificação. Diante da expectativa da dor, da morte, renovou as forças. Lucas, no capítulo 22, narra isso nos versículos 39 e 46. E seguiu o seu caminho. E quando coloca isso, querido, seguir o caminho é não abrir mão de tudo que Deus confiou a ele, mesmo estando em forma humana. Em forma humana, ele pôde cumprir fielmente aquilo que Deus designou para a sua vida quando esteve entre nós. E pelo exemplo de Jesus, nós aprendemos que a fé nos permite contemplar e alcançar a glória eterna, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e nos leva a buscar sempre comunhão com o Pai. Esse exemplo de Jesus, ele é predominante. O intuito maior da manifestação de Deus era trazer o homem para voltar o relacionamento pela queda de Adão no Éden. E o ato da humanidade de Jesus nos mostra que é possível nos relacionarmos novamente com a divindade que é o nosso Senhor, nosso Deus. Mais uma observação, número 3. Reconhecer a humanidade do Filho de Deus e compreendê-lo como modelo para nós. Esse desafio já nos remete para olhar a nossa vida de uma ação prática, desafiadora e missionária. Crer em um Jesus humano não abre a porta da esperança. Isto porque podemos olhá-lo como alguém semelhante a nós, que encarou sua jornada e venceu. E este é o convite feito pelo livro dos Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. No seu capítulo 12, versículos 1 e 2. O autor utiliza aqui apenas o nome Jesus e não Jesus Cristo, como se nos motivasse, a princípio, olhar apenas para o humano Jesus e não para o Cristo, o divino. E esse, querido, talvez seja um divisor para nós, entender que o nosso Jesus se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quando João narra essas palavras, ele está simplesmente olhando para o Jesus, o homem, o humano que agora habita em nosso meio. Ele não veio apenas para revelar possibilidades, ele veio para abrir portas e nos convidar a viver situações que nós não acreditávamos mais. Por isso, olhando para ele como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido, seremos guiados e guiadas para a vitória em nossa própria jornada de vida e de fé. O outro aspecto, agora já o número 4, é olhar para Jesus humano, gerar a esperança e a inspiração para crer que tudo é possível quando dependemos da graça divina. E é isso mesmo. Depender da graça divina, esse talvez seja um dos convites mais interessantes para a humanidade.
A graça divina é um favor imerecido, mas que nos convida a experimentar algo que nós não imaginávamos que existia entre os homens. É exatamente por ter sofrido as mesmas coisas que nós. Jesus é misericordioso e poderoso para nos socorrer em nossas tentações e dificuldades. Então, Hebreus narra isso no seu capítulo 2, no versículo 17 e 18, que ele está pronto o tempo todo para nos auxiliar, porque ele nos conhece. Esse convite de conhecer a humanidade de Jesus é você entender que ele sabe das suas dores, das suas limitações, das suas fraquezas, das suas tentações e dificuldades. Ele conhece todas elas, ele esteve entre nós. Por isso que a graça é oferecida, porque ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe exatamente o que estamos passando. Por isso, pela encarnação, podemos nos aproximar com ousadia do seu trono, a fim de recebermos misericórdia e graça para socorro nos dias difíceis. O maior legado da fé que recebemos para a vida, certamente, vem do nosso Senhor Jesus. Pelas narrativas dos evangelhos, percebemos que todos os recursos utilizados por ele para manter o foco na jornada estão à nossa disposição. Oração, jejum, palavra e o poder do Espírito Santo. Temos aqui 4 pontos que nos impulsionam para viver uma vida em alto nível, num relacionamento íntimo e com a perspectiva de vitória o tempo todo. A fraqueza assumida por Jesus em sua humanidade era superada pela total dependência de Deus. E aí ele se mostra para nós como um modelo a seguir. E esse é o desafio. Nós absolvermos um modelo de vida, que é a pessoa de Jesus. Ele deixa para nós esse exemplo maior. Segui-lo em todo o tempo. Agora, eu te convido para que possamos refletir sobre um vídeo que dá continuidade para consolidar mais ainda esta palavra no teu coração. Vamos assistir com muita alegria e com o coração desejosos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado.
para sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive, ressuscitou. Amém. Acredito que você absorveu bastante esse vídeo. Ele tem uma mensagem muito forte e ele complementa pelas imagens tudo aquilo que nós temos procurado dialogar nesta manhã. Queremos então fazer a conclusão desse diálogo nosso e quando nós olhamos o Cristo, nós vamos analisá-lo na perspectiva do Jesus humano. E quando olhamos para Jesus, o ser humano, isso é fundamental para o nosso progresso. Não é um momento de nós desanimarmos, mas vendo a manifestação do nosso Jesus, enfrentando todos os seus desafios e vencendo. Para muitos, aquilo que nós olhamos no vídeo seja talvez um estado de derrota, mas ali era diferente. À medida em que reconhecemos nossa humanidade e limitações, nós percebemos também que temos um Deus que conhece nossas fragilidades e necessidades. E é por isso mesmo pode muito bem nos socorrer. Então é nessa ideia final, olhando para esse Jesus humano. Ele veio, habitou entre nós, cumpriu o seu ministério e foi até a cruz, não alegando, pelo contrário, esvaziando-se de si o tempo todo, todas as ocasiões, oportunizando nas suas orações, em montes, em desafios, em ações para com o próximo, levando o alento, a alegria, a paz, a cura, a libertação, a restauração, saciando a fome, a sede, suprindo a carência. Esse é o Jesus humano que habitou entre nós. E com essa mensagem ele estava dizendo, é possível. E eu quero que você acredite nisso. Jesus é o nosso modelo a seguir. E é para isso que é preciso conhecer o Cristo que nos é revelado pela palavra. E sabendo quem Ele é, que vamos adquirindo mais confiança e fé para seguir os seus caminhos, deixando também um legado de fé para as próximas gerações. E aí, querido, eu deixo para você refletir nessa manhã. Como a compreensão da humanidade de Jesus pode nos ajudar a progredir na fé? Eu quero que você pense nisso. Reflita. Tudo é possível aquele que crê. E esse é o primeiro passo. Vamos acreditar. E foi possível. E Jesus ele fala isso em diversos momentos. Tenha bom ânimo. Eu venci de forma humana e vocês também vencerão de forma humana, mas buscando a direção e a vontade do nosso Pai. Assim nós deixamos essa leitura também durante toda a semana, tá? Então analise, guarde isso para você pesquisar durante a semana, que Deus vai continuar falando com você. Deus vai continuar gerando expectativas saudáveis na sua vida no decorrer desta semana.
E aqui está a bibliografia, né? E hoje nós estamos encerrando os legados da fé do Novo Testamento, né? E agora que acabou as lições, qual a revista que iremos estudar? Eis aí, Viver com Fé e Sabedoria. Olha que coisa legal, viver com fé e sabedoria. E temos essas lições que já vamos iniciar no próximo domingo, tá? Ser igreja com fé e sabedoria. E nós temos uma surpresinha para você dentro dessas lições. Olha só. Nós vamos estar abordando a temática recomeço. Então, nessas 10 lições, você vai estar absorvendo como que podemos recomeçar a ser igreja com fé e sabedoria. Haverá um recomeço nessas 10 lições que vai estar te orientando e te empoderando. Você como cristão, como líder, como igreja, como pai, como mãe, você como filho, nós como seres humanos, nós podemos recomeçar baseado na orientação da palavra de Deus. Então convide, compartilhe as aulas da EBD, que vai ser tremendas na sua vida. E você é o nosso convidado, né? Estamos na igreja aqui em Taguatinga Norte, na QNG 25, na área especial 3. Venha estar conosco. Estamos nos cultos drive-in por enquanto, todos os domingos. Esse domingo está às 17 horas. Teremos um culto de Santa Ceia, mas no próximo domingo, no dia 13, já será às 18 horas. Então vem estar conosco, você é nosso convidado e é um prazer tê-lo conosco em todo o tempo. Então o endereço está aí, tá? Não esqueça, QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, na Avenida Hélio Prats, de frente com Bono Pneus, ao lado do Centro Radiológico. Você é muito bem-vindo. Agora, você pode estar também participando, fazendo a sua oferta. Você pode estar também fazendo, devolvendo o seu dízimo e plantando uma semente. Está aí o número da nossa conta no Banco Bradesco, na agência 6550, a conta é corrente, né? 00057116, dígito 9. O CNPJ da nossa associação, 26.266.712/3000 de Ré, dígito 02. Você é muito bem-vindo. Inscreva no nosso canal para não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Nós estamos atuantes nos nossos canais. Participe conosco. Será um prazer muito grande tê-los aqui. E que Deus te abençoe. É muito bom e nós vamos continuar juntos nessa missão. Vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E é nisso que cremos, no poder desta palavra. Como diz o apóstolo João, o verbo, a palavra, veio até nós. E que esta palavra que chegou até nós, ela chegue trazendo mudança, transformação, gerando vida e produzindo perspectivas para todo aquele que nele crê. É a nossa oração nessa manhã, para toda a igreja, para todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas, que sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue